todas e a todos os amigos. Eu sou Sheila do Patrocínio, radiodemanda do Grupo Cultivar. Estamos reunidos hoje para darmos continuidade ao nosso projeto, Cultivando Histórias, Obtendo Resultados. Esse projeto foi desenvolvido para trazer algumas curiosidades, trazer conhecimentos técnicos sobre as principais culturas que são desenvolvidas na nossa região. O nosso primeiro podcast ele já está disponível lá no YouTube. Quem quiser pode acessar lá, o Grupo Cultivar. Foi sobre a cultura do melão, né? E vamos hoje dar continuidade falando um pouquinho sobre a cultura do mamoeiro. Para participar sobre esse debate com a gente, convidamos o Breno Teixeira. Ele que é consultor técnico dessa cultura, atua tanto na região da Bahia como do Rio Grande do Norte, né? E o senhor José Amaro, que eu não consigo chamar de José Amaro, vai ser Dedé da Calimã, como ele é conhecido. Dedé já trabalha na Calimã, como se diz, cresceu dentro da Calimã, né, Dedé? Desde criança, desde os 14 anos, e tem uma ampla experiência aí com a cultura do mamão. Se quiserem se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, Breno. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Breno Teixeira, atuo há uns 25 anos na cultura do mamão, já trabalhei em fazendas. A última fazenda que eu trabalhei era exportadora, era a Gaia Importação e Exportação. Já tem algum tempo, né? Tem uns 10 anos, e de lá para cá atuei na área comercial também, mas sempre envolvido na cultura do mamão. Hoje eu dou consultoria. Primeiro foi aqui no Rio Grande do Norte, onde eu me resido, e agora também na Bahia, entre o Nordeste da Bahia e o extremo sul da Bahia, especificamente Teixeira de Freitas. Aí estamos aí nessa batalha, aprendendo. Ainda não é uma cultura fácil, a gente encontra muitos desafios, mas estamos aí. Meu nome é José Amaro, como a Sheila já me apresentou, mais conhecido como Dedé da Calimã, né? E já estou no mamão desde os 14 anos de idade, né? Onde foi praticamente a minha escola, né? A Calimã. Já estou com o Grupo Calimã há 32 anos, é uma empresa exportadora, né? Desde 1978, que ela já faz esse trabalho com mamão. Ela chegou aqui no RN em que ano, Dedé, que ela chegou? E aqui no RN, na Calimã chegou em 1999. Né, onde ela resolveu transferir para cá, trazer para cá uma unidade, né? Pensando no transporte marítimo, né? Por ser o Rio Grande do Norte estrategicamente interessante para a exportação do mamão, né? Onde o transit time é menor para a Europa. E, enfim, já estou na terceira geração, né, do grupo. É uma empresa familiar, podemos dizer assim, né? Já estou iniciando um trabalho também agora com o neto, né? Com o pai, filho e agora com o neto. E, enfim, 32 anos praticamente só com mamão. Então, a minha experiência com mamão, ela é vivenciada, é no dia a dia. Ok? Ok. A gente, nas nossas conversas, né, de campo, a gente andou bastante. O mamão é uma cultura muito complexa, não é fácil. Que nem Breno, que atua aqui na consultoria, vai para um pomar de mamão, quando sai, tá tudo perfeito. Quando sai, o produtor liga: Breno, tá tendo um ataque de acre, tá acontecendo alguma coisa, as condições mudou, tá tendo muito fluxo carpeloides, né? Enfim, e como se não bastasse essa complexidade que tem de ataque de pragas, de doenças, condições climáticas, que é uma planta muito suscetível, né, a essas variações climáticas, a gente vem passando por uma problemática que é a dificuldade de sementes, né? São poucas variedades que a gente tem disponível para trabalhar, e a gente vem por uma fase de falta de semente que muitos produtores estão, inclusive, sem plantar devido à falta de semente. Com isso, abriu espaços para que os produtores fossem conhecendo outras variedades, né? Exemplo, por exemplo, do Calimosa. Hoje em dia, lá na Calimã mesmo, aqui no Rio Grande do Norte, a principal cultura lá plantada é a Calimosa, né, Dedé? Na verdade, o Calimosa é um formosa, né? Que a gente sempre fala, define um formosa de tamanho menor, né? Para as exportadoras ele é interessante devido
o seu calibre, que chega no máximo aí 1,3 kg, 1,4 kg, já é, digamos assim, uma conquista grande. Mas é uma fruta de Brix extremamente alto, né? Em média aí de 12 de Brix. Né? É uma fruta que tem algumas dificuldades com as regiões mais quentes, né? Nós sabemos disso também. Mas, para surpresa nossa, né, Breno? Ontem nós visitamos umas áreas ali na Chapada do Apodi e ficamos impressionados que ele vem se comportando até muito bem em regiões de alta temperatura. Isso até nos surpreendeu, que nós já sabíamos que ele tem essa dificuldade, mas o produtor satisfeito, né, inclusive dizendo que não deve tirar ele da grade de plantio dele, né, que é interessante, né? Eu sempre falo nas nossas visitas aí em campo, principalmente com o pessoal do mamão, que no mamão é interessante. Você procura hoje uma variedade de melancia, você tem uma oferta de muitas melancias. De melão é do amarelo ao pele de sapo, né? E dentro do amarelo tem várias variedades, dentro do pele de sapo várias variedades. E o mamão é interessante, o produtor de mamão, nós meio que se acomodamos, né? Falo nós porque nós também somos produtores. E nós meio que se acomodamos. Só Tainung, só Tainung, só Tainung. E nós sabemos que uma hora, né? Como é que se diz? A fonte seca, né? E como nesse último ano, os últimos 2 anos, acredito, né, Francinaldo? Nos últimos 2 anos nós estamos tendo problema com a semente. Nós não estamos conseguindo com mais facilidade que se tinha, né? Hoje, eu acho até que o preço deu uma levada até acima do que se esperava, né, Francinaldo? Você que comercializa aí, você pode até falar melhor sobre isso. Dedé, bom dia a todos, né? Me chamo Francinaldo Alves, sou consultor de negócios aqui da Cultivar Agrícola, fico sediado aqui na base aqui de Mossoró e atendemos o estado do Rio Grande do Norte. Dedé, é muito importante esse ponto que o amigo tocou relacionado à semente. Bem, sabemos que estamos aí ao longo de 3 décadas trabalhando somente essa variedade do Tainung 01, dependendo de importações, dependendo de flutuação de câmbio. Então, como você bem citou, realmente, em números não tão aproximados, mas tivemos aí ao longo dos últimos 5 anos, talvez uns 200% a 300% de aumento quando pensamos em valor. Paralelo a isso, Sheila acrescentou ao diálogo a situação de complexidade na produção. Bem saibamos da situação das pragas e da questão climática. O mamão Tainung, durante essas 3 décadas, não se teve uma evolução na questão de genética. Então, ano após ano, é sempre um desafio, principalmente quando a gente pensa na questão de fisiologia. Anos com temperaturas mais elevadas, a gente tem muito problema de carpeloidia, como a Sheila citou anteriormente, e acredito que essa variedade Tainung, ela se consolidou no mercado em virtude dessa boa adaptação, né, Breno? Em diversas janelas, né? Você, Dedé, você, Breno, enxergaria essas novas variedades, principalmente pensando aqui na variedade Formosa, que é a variedade mais plantada, né? O tipo Formosa, que é o tipo mais plantado em nossa região. Você observa algum entrave de adaptação, embora há pouco tempo foi mencionado, né, uma roça, né, no semiárido. A janela de plantio dele, né, para ter menos... Uma janela, isso, mais específica, né? Deixa eu dar uma palavrinha sobre variedades. É interessante que o Formosa se consolidou. Porque o Tainung, porque ele mantém um padrão de Brix, consistência, e ele foi ganhando mercado. Mas na realidade só existia uma variedade. E os problemas do Tainung, ele sempre foi ignorado e foi se adaptando. Por exemplo, em regiões mais litorâneas, a gente sabe que Tainung não vai bem. Não vai bem, porque é uma região fresca e o Tainung, ele se adapta melhor a um clima mais quente. Aí quando foi para o interior,
o Sertão, Baraúna, Sertão da Bahia, o Tainung foi muito bem, porque é quente e ele tem mais tolerância à carpeloidia. Só que eu enxergo para uma crise dessa, sem semente, uma oportunidade. Se criou uma oportunidade de outras variedades entrarem, e eu penso assim, e essas variedades chegaram para ficar. E à medida que vai trabalhando, né, Breno, vai se descobrindo um manejo mais adequado. Isso, você consegue janela de plantio, manejar melhor, janela de plantio, regiões de plantio. Vou dar um exemplo, eu dou consultoria numa região que teve muito frio. Tá lá o Tainung, tem Tainung, lavouras de Tainung, tem lavouras de Calimosa. Como teve muito frio, tá lá o pescoço do período frio, no Tainung. No Calimosa não tem pescoço desse momento frio, porque a variedade se adapta bem a essa temperatura. Ah, mas eu tenho produtos. Olha, em relação à temperatura, a gente já tentou de tudo. É da variedade. Se você vai ter o pescoço, você vai ter flor estéreo, você não consegue reverter. Não consegue. Então, assim, hoje você tem uma variedade de várias cultivares, né? Tá aí os materiais, tem que se adaptar. É o momento de testar, conhecer, épocas de plantio. Eu acredito que não vai voltar à situação de antes. Todo mundo está em uma variedade. Épocas de plantio, interessante. Eu pensaria assim, nessa região aqui, você tem um primeiro semestre mais fresco. Positivo. Mais fresco. Eu colocaria essas variedades. Nessa primeira janela. Nessa primeira janela. O segundo semestre do plantio, você colocaria Tainung, porque tem uma tolerância maior a altas temperaturas. E aí você vai trabalhando. Não fecharia. Todas as lavouras de Tainung, que foi a pouca semente que chegou, esse primeiro semestre foi um clima muito bom. Temperaturas amenas, muita chuva. Qual a realidade das lavouras de Tainung? Não tem nenhuma lavoura de Tainung boa como a gente conhece. Questão de exigência nutricional. O que é que vocês dois poderiam detalhar para a gente quando a gente compara um Formosa Vitória, um Formosa Calimosa com um Formosa Tainung? Geralmente, Dedé depois poderia até explanar de forma mais concisa para a gente essa situação de nutrição. É um mercado composto geralmente por médios produtores que se trabalham muito a questão do arroz com feijão. Geralmente pode ser que essa nutrição dada ao Tainung talvez deixe um pouco mais diferente, né? Nutrição e irrigação. Nutrição e irrigação, né? Essas questões das variedades é interessante, né, quando a gente fala sobre isso, porque nós somos do campo, né, Breno? Nós somos da parte que tem que colocar a variedade em campo e fazer ela chegar ao packing house ou na mão do consumidor, na mesa do consumidor em melhor estado possível, né? E quando a gente fala melhor estado, aparência, né? Que isso parece que não, mas apesar de ser uma fruta que não se come a casca, mas a parte estética, ela é importante, né? É importante. Que aí eu sempre comento com alguns produtores que me ligam para perguntar do Vitória, que é uma variedade que vem chegando agora no mercado, né? Nós já estamos com ela aí em campo já uns 2, 3 anos na Calimã, mas ela já mostrou, falando mais ou menos respondendo a sua pergunta, ela já mostrou que se comporta muito bem em alta temperatura, certo? Ela não tem problema de alta temperatura, como o Calimosa. É uma fruta, Vitória, né? Como o Calimosa, no caso o Vitória, ela tem uma consistência de polpa interessante. Ela tem uma pele mais lisa, como você pode ver, né? Eu até comentei com
com você aqui mais cedo, olha, é impressionante que a aparência externa dela, ela supera o Calimosa. A parte interna, que é a polpa, que é o Brix, é muito parecida. Ela perde por Calimosa talvez de 1 a 2 graus aí de Brix, digamos assim, de teor de açúcar. Mas o sabor ainda é muito Mas o sabor é muito melhor, é muito bom, desculpa, é muito bom. E assim, não dá para ficar comparando, ela é melhor do que o Tainung, ou pior do que o Tainung. Eu não vejo dessa maneira. Eu sempre falo o seguinte, no início da nossa conversa, nós, produtores de mamão, nós não temos a segunda opção. Foi o que eu falei, a melancia tem, o melão tem, o pimentão tem, o tomate tem, acho que a cenoura também tem. Com certeza. Mas o mamão nós não temos. Se eu perguntar para vocês aqui que atende aos produtores, e qual o mamão que o produtor vai plantar depois do Tainung? Uma segunda opção. Ele te responde? Tem. Não te respondo. Então é o que eu sempre falo, às vezes a gente chega nas propriedades para visitar, o cara fala, você está querendo vender semente. Eu não vendo semente. Nós não vendemos semente, nós produzimos e exportamos. E nós precisamos de mais ferramentas. E nós não temos. E aí, às vezes, o produtor de mamão, às vezes eu percebo isso, tem essa dificuldade de desenvolver, porque é um desenvolvimento. Não é só a empresa que produz a semente que ela está desenvolvendo. Quem desenvolve uma variedade de mamão é o produtor. É ele que passa todas as informações para a gente que a gente precisa. Aqui ele se comportou assim, nesse mês ele se comportou de outra maneira. O Calimosa, no período, como o Breno falou, isso já é uma observação nossa. O Calimosa, nos períodos de temperaturas mais altas, ele não funciona. Não, mas ele funciona. Precisamos talvez dar um ajuste na nutrição, que também faz um pouco de diferença. Não resolve o problema, mas ajuda. Isso nós já sabemos que nós somos produtores. Breno é consultor e nós somos produtores, né? E também temos nossa própria consultoria que também nos auxilia. Então, nós do campo passamos a informação. Rapaz, olha, cara, num período de novembro, dezembro, janeiro, aumentou a carpelodia. Ok, vamos tentar baixar isso aí, talvez com nutrições, com matérias orgânicas, com mais N, menos N. Isso aí, eu sempre falo isso, deixo bem claro, isso fica a cargo do consultor, né, da pessoa da nutrição. O que nós fazemos é informar, é passar com mais precisão possível as informações de campo. Então, quando a gente fala, o cara está desenvolvendo, todo mundo sabe que não é assim. Você bota um melão hoje no mercado, você não vende de imediato para todo mundo. Você precisa que algum produtor chegue para você para falar para o outro produtor, você fala, ligue para Breno, que Breno plantou esse mamão. É Breno que vai fazer a parte de desenvolvimento, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que é a empresa que produz a semente. Ela coloca no mercado. Mas cada produtor tem uma particularidade. Nós vimos isso ontem nas visitas que nós fizemos, né, Breno? A questão da nutrição é interessante, né? Eu sempre ouço assim, produtor dizendo assim, não, tal variedade, ela é mole. Eu já tenho um argumento pronto. Não, sua nutrição está errada. Exatamente. Sua nutrição está errada. Não é que a fruta é mole, você tem que ter uma nutrição adequada. Se você for ver outras variedades, eu sei que muita gente de melão está vendo esse podcast. Cada melão tem uma nutrição diferenciada, cada variedade é uma nutrição diferenciada, melancia também. Só para complementar, vocês que eu não entendo de melão, né, como produtor, mas eu gosto do pé de sapo. E desde que eu conheci o pé de sapo, todo mundo fala, pé de sapo é o melão mais doce que tem no mercado hoje, correto? Correto. E por que volta e meia a gente compra um pé de sapo sem Brix nenhum? Nutrição. Então eu poderia falar que o problema é o pé de sapo? Não. É a nutrição, é a particularidade de cada produtor. Você vai comer calimosa na Calimã, talvez vai ter 10 de Brix. Talvez você vai comer um calimosa lá onde o Breno dá consultoria, que vai ter 12 de Brix. Aí você vai falar, mas o calimosa não tem Brix. Não, talvez a Calimã não esteja trabalhando com os seus devidos elementos para que proporcione uma fruta com Brix melhor. Conhece... Então, conhece a sensibilidade do cara do campo. Eu achei interessante, há pouco tempo atrás eu estava na lavoura com um produtor, esse produtor tem packing house, né, e ele comercializa no CEAGESP. Aí estava a pessoa, que é o irmão dele, que comercializa lá. Aí ele disse assim, o Calimosa
é um mamão mole. Aí o irmão dele disse assim, você não conhece Calimosa, porque as roças que o Breno me mostrou, exatamente, não tem mamão mole não. Você conheceu errado. Então é isso aí, ó, nutrição errada, você amolece o Tainung também. Exatamente. A maioria dos materiais, quando a gente pensa, melão que foi muito citado por vocês, melancia, tomate, já existe a curva de extração de nutrientes. A empresa colocou o material no mercado e ela segmenta aquela curva de extração. O material tem que trabalhar X, Y para poder dar certo. Então é importantíssimo demais essa nutrição. Pelo que a gente observou com essas duas variedades de Formosa da Calimã, conseguiríamos assim, Dedé, preencher essas duas janelas, pensando aqui no nosso semiárido. Primeiro semestre, o Formosa Calimosa, né? Segundo semestre, o Formosa Vitória. O que você poderia pontuar para a gente em relação à adaptação, pensando aqui hoje nessa região de Baraúna, que tem como principal material plantado o Tainung, até pela exigência, né, em relação ao clima, que já foi mencionado. O que você nos diria, desculpe, em relação ao Formosa Vitória? Eu não tenho dúvida que o Vitória se encaixa muito bem, primeiro, nessa questão climática, ele vai se adaptar, eu acredito que até melhor que o Calimosa, porque nós sabemos, né, Breno, que o Calimosa tem, como o Breno mencionou, quando a temperatura tem uma redução, o Calimosa, ele se comporta bem. O Tainung já tem um problema de flor estéril, né, que a gente fala pescoço, que é a chamada flor estéril. Então, eu acho que tem mercado para o Calimosa, eu acho que tem mercado para o Vitória, eu acho que tem mercado para o Tainung, eu acho que tem mercado para outras variedades aí que eu não estou assim bem situado, que eu sei que tem aparecido aí no mercado, eu não posso falar dessas que eu não conheço. Mas eu sempre faço uma pergunta, o consumidor ele vai no supermercado, ele vai comprar Tainung, Calimosa ou mamão? Mamão. Então, mamão de qualidade. Mamão de qualidade. E aí ele não quer saber se é Tainung. E às vezes, o que eu sempre faço, levanto essa questão, é que às vezes nós do mamão temos essa mania, não, é Tainung, mas o consumidor não quer Tainung. O consumidor quer mamão. E mamão, lá na gôndola, é mamão. É um exemplo. E aí, quando há uma falta de semente, quando há um problema de excesso de chuva ou menos chuva, aí é que as variedades se destacam. O Vitória, eu falo por conhecimento de causa, Breno já visitou nossas lavouras, já há 3 anos que nós produzimos e há 3 anos que nós exportamos o Vitória. Nós não temos problema com exportação, nós não temos problema com o mercado interno, certo? Então, estou falando de nós, não posso falar... No seu manejo, Calimã. No nosso manejo, Calimã, nós conseguimos adaptar ele à região, muito parecida com a de Jandaíra, ou com a de Baraúna, que é Jandaíra, se adapta muito bem. Como o Tainung, ele não vai bem no litoral, vocês até tiveram oportunidade lá quando eu mostrei para vocês. Por quê? Porque, como o Breno falou, não é uma fruta de clima ameno, é uma fruta de clima mais, de insolação maior, de temperatura alta. Ele cresce mais no litoral, como o Tainung cresce, né? Como o Tainung, ele também tem um problema de flor estéril quando a temperatura no litoral cai muito, entendeu? Isso é um problema, mas... Na região mais quente, como Jandaíra, que é muito parecido com Baraúna, eu diria para vocês que, falando de consumo de semente, dificilmente nós vamos comprar semente Tainung. Não que Tainung seja uma variedade ruim, não é isso. Eu ainda considero o Tainung um dos melhores formosas, né, do mercado. Agora, ele tem que ser um dos melhores, não pode ser o melhor. E quando ele é o melhor, é aquilo que acontece. Quando falta semente, fica todo mundo... E quem vai pagar o preço não é o comprador de Tainung, é o consumidor de mamão. Mas o produtor nem perde, né? Claro, mas o que o consumidor? E aí eu sempre falo, tá certo, Tainung é um bom Formosa? É. E por que quando falta semente Tainung, o consumidor ele compra Bela Nova, compra Vitória, compra uma Calimosa, compra A, B, C e D? É isso que eu estou falando. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Se eu tivesse uma área hoje para plantar e minha água tivesse uma condutividade alta, não teria dúvida, eu plantaria Vitória, não Tainung. O comportamento que eu estou vendo no campo, em várias regiões, e com repetição, com água salgada, água pesada, o Vitória se comporta muito bem.
Nós não temos problema de carpelodia, por exemplo. Nós já fizemos alguns trabalhos, né, em todas as regiões. Baraúna, no Baixo Açu, né, projeto DIBA ali, e em Jandaíra. Em alta temperatura, o Vitória se comportou até melhor que o Tainung, em termos de carpelodia e petandria, né? Que é aquele mamão que não define se é hermafrodita ou se é bola, ele fica ali. Então ele faz o efeito que a gente defeito conhece, floral, né? Defeito floral de petandria. Ele se comportou em algumas situações até melhor, entendeu? Então eu acho que tem mercado, vou repetir, tem mercado para todos os formosos. E nós precisamos de todas essas variedades, porque quando há uma falta de semente aí, como houve já há 2 anos já? 2 anos. 2 anos, ficou todo mundo aí meio sem saber o que fazer. E o que é pior, quando aparece a semente, 300%, 400% aí de aumento. E aí tem hora que o produtor não vai pagar, né? Não vai pagar o preço, né? Eu já vejo assim, essa questão de semente hoje, eu penso assim, não é só, mesmo se voltar o fornecimento de semente de Tainung num preço acessível, pelo menos na minha orientação como consultor, no planejamento de plantio, eu faço um planejamento de plantio com várias variedades, considerando as características da fazenda e a região de plantio. É isso aí. Não só Tainung, independente de fornecimento normal ou não. E eu queria agora falar o seguinte aqui com vocês. Pensando nessa problemática que a gente tem, para a exportação, as restrições que está sempre ali frequente quanto ao uso de defensivos, né? O que é que vocês teriam a nos falar, se o Santo quiser formular um pouco melhor a pergunta, para o controle das principais pragas que a gente tem na nossa região? Por exemplo, agora a gente está com uma temperatura mais quente, a gente está tendo ataques severos de ácaros, né? E nossas opções que a gente tem, seja químico ou biológico, ou uso de alguns extratos, ainda é coisas biológico e extrato é uma coisa que está sendo trabalhada, né? A gente está aprendendo a trabalhar com essas ferramentas. E defensivos, a gente sempre tem essa problemática, principalmente quando é destinado para exportação, a questão de resíduos, né? Que está cada vez mais restrita. Pensando na questão de longevidade das roças e viabilidade econômica, pois bem sabemos que se a gente pensar numa média, a maioria das roças hoje na região de Baraúna só colhe um período de 6 meses. Então isso se torna inviável economicamente, em virtude de uma problemática bem ampla, que vai desde o ataque de pragas, como a Sheila bem falou, o ácaro, uma das principais, passando por problemas de viroses, aí entra manejo, mas resumindo a pergunta, se pensando em longevidade e se pensando no ponto que a Sheila mencionou agora, que é restrição de algumas moléculas químicas, embora saibamos que não é restrição à molécula, mas sim a tratativas comerciais de no mercado final, na maioria das vezes, grandes redes de supermercado, Dedé, quero a fruta, mas quero que Dedé trabalhe 1/3 das aplicações com produto X. Se tem uma LMRY, eu quero que você trabalhe 1/3 dessa LMR. Isso limita o Dedé, limita o Breno a algumas aplicações e no final a gente observa uma perca maior. O que é que vocês acham, pensando de maneira bem global, toda essa questão de restrição, falta de manejo no campo, que tem proporcionado cada vez mais a culturais, né, que a gente poderia agregar para a gente evitar essa erradicação precoce dessas roças, né? Vamos lá, são duas coisas separadas, né? A restrição de moléculas, eu entendo que veio para ficar. Não adianta a gente sabe que algumas empresas entraram com defesa para não tirar moléculas na União Europeia. Eu nunca vi recuar. Nunca vi pelo contrário, né? Eu nunca vi recuar. Só aumentar. Cada vez fica mais restrito.
Então, o que eu penso hoje é controle químico, controle biológico e indução de resistência. Trabalhar visando esses três. Alguma coisa de controle químico, quando a coisa fica muito agressiva. Controle biológico, que seria o controle normal da lavoura. Isso a gente sabe que é um conceito que a pessoa primeiro tem que entender, acreditar, implantar na lavoura, porque são produtos que você faz uma aplicação e o produtor espera que você fez uma aplicação e resultado imediato. Não vai ser. Não é assim. Não É gradativo, assim. né? Eu até brinco com o produtor. Você acredita? Não, Breno, eu tenho dúvida. Então não faça, porque não vai dar certo. Você tem que acreditar, porque são vários detalhes a implantar na fazenda. Tem que ter reaplicação, tem que ter calendário biológico, você tem que ter calendário de aplicação. Ah, eu não tenho acro, não vou aplicar, vai dar errado. Vai dar errado. Tem que ser constante. Tem que ser constante. A gente já fez análise de custo disso. Não é caro, não é caro. O produtor pensa que isso vai ficar muito caro. Não é caro. Se o acro der errado, você tem que fazer aplicações um intervalo muito curto, até 3 dias. Aí fica muito caro o defensivo. E com as restrições que tem hoje. O caro é não colher a fruta. O caro é não colher a fruta. Isso então, é se você, Pode acontecer, né? se você é produtor de mamão, isso tem que estar já inserido no seu curso. Você tem que acreditar. Esse é o ponto. Se der, acho que pode acrescentar. Eu sempre resumo o seguinte, não só no mamão, mas em qualquer outra cultura, né, que venha a ser plantada. A gente começa na casa. Pelo alicerce, né? Pelo alicerce. Então, se você faz desde o início, desde a base, tudo certinho, aí está incluindo as aplicações de pré-emergentes, né, para você evitar a erva daninha, que isso vai dar um resultado para você lá na frente, parece que não dá. Dá. Porque desde quando você começa tudo certinho na base, dificilmente vai dar errado. Então, você vai fazer... Eu sempre falo o seguinte, eu não sou nem técnico, nem engenheiro, certo? O que eu aprendi foi na prática. A minha escola foi a Calimã. São 32 anos vivenciando com todas as situações possíveis dentro do mamão. E eu sempre falo o seguinte, eu sempre escutei falar assim que todo brasileiro é treinador da seleção brasileira, não é? Não tem esse ditado quando a seleção vai jogar? Cada um tem uma escalação. E no nosso meio do agro, todo produtor acha que ele é engenheiro agrônomo. E aí é que para mim, é que é o grande erro. Então, se você vai fazer qualquer tipo de cultura, o que você tem que fazer? Análise de solo. Isso aí. Né? O que adianta eu jogar? O Breno chega para mim e fala, coloca aí 10 kg de N, 20 de P, 10 de K. Aí eu te pergunto, Breno, você como consultor, se o solo estiver com acidez alta ou baixa, eu vou ter absorção? Não. Depende. Então, tudo é na base. Então, procure os devidos profissionais que tem, o próprio Breno é um, acredito que vocês devem ter um laboratório para fazer análise de solo, né? Que vai dar uma recomendação se vai precisar fazer calagem ou não, e daí começa do início. A lavoura, ela começa lá na hora que o trator está gradeando, na base. Ela não começa na hora que eu botei a muda no campo. Então, às vezes eu escuto muito cara falar, eu botei adubo tal, e a roça não foi, e a do meu vizinho foi. Talvez a situação dele de solo estava melhor que a sua, e o problema está no solo. É interessante que o Dedé está dizendo. Então, eu sempre falo o seguinte, é na base. Aí, só complementando o que o Breno falou, que eu concordo 100%, cara, você pega do início. Então, sexagem na hora certa, adubações pós-sexagem na hora certa, pulverizações preventivas e não curativas. Eu nunca vi uma roça, nesses meus anos de experiência com mamão, eu nunca vi uma roça de mamão que você tem que recuperar ela dá o lucro que era esperado. Eu nunca vi. Ela dá um lucro, mas longe daquilo que foi projetado lá atrás. Porque recuperar a lavoura não é fácil. Prevenir melhor do que remediar, no caso. Né? Não é. Caríssimo. Nós tivemos um exemplo ontem com um produtor, né? E infelizmente, olha, nós fomos até sinceros demais, eu acredito. Cara, você vai me escutar. O que o Dedé está dizendo. Você vai remar, vai remar.
Dá errado, né? Ninguém trabalha para empatar. Até porque quando Ninguém trabalha para empatar. Os sinais, sintomas da doença vêm aparecer na planta quando o produtor vai querer ir ali remediar, né? E aí- A planta já perdeu ali produtividade, já gastou muita energia, né, para controlar aquele patógeno que estava infectando ela. Então, E só para comentar a sua pergunta, essa questão dos tratos, é dia a dia, entendeu? É o dia a dia. Nós tivemos alguns exemplos ontem, e é no dia a dia, é a prevenção. E no caso dos resíduos, não somos nós, como o Breno falou, é o importador. Eu não quero um X resíduo e acabou. Se chegar acima, ele não aceita. Então nós hoje praticamente seguimos as regras que acho que são as corretas, menos agrotóxicos possível nas frutas. Então não tem para onde correr não. Os biológicos hoje é uma realidade. Mas mesmo sendo uma realidade, tem muito que melhorar ainda. Eu já fui um produtor que o cara faz um tratamento com biológico assim, né, ao relento. Não vai, a gente sabe que está falando de um ser vivo, né? Biológico é um fungo vivo, é uma bactéria viva, é uma vida. Então você tem que ter todo um processo bem executado para que tenha sucesso lá na frente. Porque também, como o Bruno falou, meu processo começou errado lá na aplicação, eu não vou ter resultado lá na final, lá na aplicação. Então, mas é o futuro, acho que... A gente acredita muito... Não voltar mais não. A gente acredita muito nesse futuro, uma vez que as grandes indústrias agora tomaram rumo nessa segmentação de trabalhar com produtos biológicos. A própria Syngenta hoje é uma realidade hoje, dentro dela, a oferta de biológicos ao mercado. Então, até 2023, a Syngenta vai ter uma gama de produtos biológicos extraordinários para ofertar ao mercado, como as moléculas químicas cada vez mais ecofavoráveis. Por exemplo, a exemplo de um novo fungicida que ela lançou no mercado, o Adepidin, com um amplo espectro no controle de fungos, uma toxicidade baixíssima, uma molécula que realmente atende à nova era dos produtos ecofavoráveis, né? Então, o que a gente observa é o mercado caminhando, rumando para uma junção de controle biológico com controle convencional, a questão dos próprios extratos biológicos também. Isso vai contribuir imensamente mesmo para essa cadeia produtora que a gente observa vários gargalos. A própria questão das viroses, eu queria que vocês dessem aí uma pincelada, como é que vocês observam essa questão das viroses? Questão de meleira, questão do mosaico. As viroses, eu entendo que a cultura do mamão, em algumas regiões, ainda é pouco profissional. É plantado muito como segunda opção, aqui na região, no rastro do melão. Um consórcio com curcubitácea, na maioria das vezes. É um desastre, consórcio com curcubitácea. Outras regiões, como a Bahia, é plantado muito para formar o café, que não tem nada de errado. Agora, você tem que levar a cultura a sério. É uma cultura com custo caro, mas também com valor agregado considerável. Mas se você perder a lavoura, o custo, o buraco vai ser grande. Então tem que ter profissional. O que tem isso a ver com virose? Tem a ver com Rogen. O Rogen é você passar... Você tem um trabalhador para quilo, que ele vai passar semanal, linha por linha, vistoriando a lavoura e cortando. O Rogen funciona, é uma realidade. E nas outras regiões, isso os órgãos de fiscalização, né, levam isso muito mais à risca, né, do que às vezes aqui no RN, porque a gente, aqui no RN, por exemplo, acontece de que às vezes uma roça abandonada, né, Francinaldo, e o pessoal não erradica aquelas plantas. A gente está vendo várias plantas com virose, ninguém passa nada para colocar aquelas plantas no chão, né, e ali fica sendo o quê? Uma fonte de inóculo, né? Para as outras lavouras. Eu sempre falo o seguinte, falando sobre mamão, né? Cultura do mamão. Eu sempre comparo o mamão com o cultivo da banana. O mamão você planta em média aí 1.500 plantas por hectare na base e termina com ela, às vezes, dependendo dos seus tratos culturais, né? Dependendo da sua forma de trabalhar, você vai terminar com 800, 900, né? Isso considerando o ciclo total da lavoura.
Enquanto a banana você planta uma rizoma e praticamente você tem que desbastar de 2 em 2 meses. Então, quando eu falo compara, que é o oposto. O mamão você tem que ter o cuidado triplicado, porque você vai plantar e vai cortar. A banana é o contrário. A banana você planta e vai ter que erradicar pelo lado positivo. Se você não erradicar, você não tem a produção que você precisa de tanta competição. No caso do mamão é o contrário. Você vai erradicar para que ele não cause um mal maior. Então, falando, por exemplo, nós da Calimã, nós fazemos o rodo 2 vezes por semana. Isso. Eu passo, o profissional passa na segunda e passa na sexta. Entendeu? E normalmente antes da colheita. Tem produtor que segue o contrário. Não, vou colher para depois cortar. Como nós sabemos que há algumas viroses, nós não sabemos o real vetor, então você faz o dever de casa, corta logo. É que se fizer o dever de casa... Então tem que ter compromisso. Você tem que ter compromisso. E não adianta, não, eu vou deixar para cortar depois porque o preço está bom, o mercado está... Não é por aí. Vai perder tudo. Vai perder porque... eu sempre falo assim, às vezes alguns produtores me perguntam, rapaz, qual é o melhor remédio para virose? Eu falo, facão, tramontina. Cortar, cara, não tem outra saída. Entendeu? E na Calimã é feito um processo de fiscalização que vem lá de cima até cá embaixo, né? Fiscalizado. Tem que apresentar relatório de corte, de erradicação. E se não passou essa semana, por que essa semana eu não recebi relatório de área tal? Vocês não fizeram o ROG? É assim. A cobrança é de todo mundo. Não é só do sanitarista lá que faz o trabalho, é do gerente, é do encarregado, é do diretor, é de todo mundo. Então, tipo assim, 10, 12 olhos dentro, das vezes, de uma lavoura. Relatórios, você tem que prestar. Por que isso? Porque isso faz com que você melhore o seu resultado lá no campo. Se eu me acomodar, o encarregado se acomoda, o sanitarista se acomoda. Então, não pode se acomodar. É esse cuidado, Breno, Sheila, que a gente observa que realmente não existe. O que é que a gente observa muito? O fruto está numa precificação boa para o mercado interno. Ele marca a planta que está com virose, ela tem um cacho razoável, ele não corta, ele espera colher aquele cacho. A maioria das vezes, plantas são erradicadas com um determinado tamanho em altura. Mamão a gente sabe que rebrota. Vem um pulgão, na maioria das vezes faz aquele voo raso, vai naquela planta contaminada, vai naquele broto contaminado. A maioria das vezes eliminam as plantas, ficam dentro da roça, está passando com um trator, uma roçadeira, tritura uma planta daquela doente que tem o vírus, passa com uma outra, enfim. Práticas culturais que, se começássemos a nos atentar no dia a dia no campo, eu acho que a gente conseguia dar um pouco mais de vida para essas roças. Eu acho que às vezes o produtor peca um pouco às vezes nessa questão, porque o cara até faz às vezes a erradicação da planta, né? Mas faz de uma forma errada, como o Francinaldo falou, que não é poucas vezes que a gente vê isso, do produtor cortando ali em cima, aí a planta vai e rebrota. Então, ou seja, o vírus ainda está presente naquela planta, né? Então, os tratos culturais não é só fazer, mas fazer da forma correta, né? Eu sempre brinco, você tem N motivos para contaminar uma lavoura. E às vezes um motivo para salvar ela. Questão de colheita, né, Dedé? Acho que você podia detalhar um pouco para a gente dessa situação de caixas, o próprio papel que forra a caixa. Lógico que hoje mudou muito, mas se pensarmos há 10 anos atrás, que eu acompanho um pouco esse mercado de mamão, até daquela ascensão lá no Ceará, ali no Tomé, naquela época tinha muito mamão, mas se pensarmos aí, há 10 anos aqui atrás, se tivéssemos adotado essas práticas culturais, eu acredito que essa pressão, a pressão do vírus, tivesse mais baixa, porque a gente é pontuado em Baraúna. Região X de Baraúna não tem como cultivar mamão, tem muita virose. Eu acredito que, em função de cultivos após cultivos e falta de manejo, que a situação tenha chegado a esse nível. Realmente, quando se colhe uma roça de tainung, muito tempo, se colhe 6 meses. Então, o problema do tainung, né, isso é uma opinião pessoal minha.
o pessoal de Baraúna ficou mal acostumado. Por quê? Plantava mamão no rastro do melão. Pegava um solo com bastante fertilizante, plantava o mamão, a pressão na região do vírus era muito pequena. O que acontecia? Uma região boa para se produzir, porque tem pouca incidência de chuva, com uma fruta com pouca chuva, então essa fruta ela tem uma boa sanidade para exportação. Então ele vendia, então ele tinha um custo baixo e estava tudo certo. Ele se acostumou com a lavoura pouco profissional, uma lavoura de oportunidade. Só que o que foi acontecendo? Não cortava virose, lavouras abandonadas, isso vai ter um preço a pagar. O preço chegou. Lavouras que agora ela dura 6 meses, quando muita. A gente tem notícia que tem lavouras que 4 meses de produção está cortando. Olha o pouco que você gastou. Pela experiência nossa, em 4 meses de produção não tem lavoura que se pague. Ela vai, a não ser que você vender a fruta na roça a R$20. A gente sabe que não existe, não é uma realidade. Então, ou você se profissionaliza, leva o negócio a sério, ou então sai da cultura, porque vai quebrar. Não tem jeito. Questão de fiscalização, eu até entendo, a gente conhece o pessoal da fiscalização. Ele não vai dar conta de fiscalizar tudo, são poucos fiscais. Eu até entendo que essa legislação não foi uma legislação bem formulada. Vou dar um exemplo. A legislação considera o produtor. O que o produtor está fazendo. Aí eu tenho uma propriedade que eu faço tudo certo, faço o meu rogue, tenho lá meu funcionário só para aquilo, faço 2 vezes por semana, mas eu tenho um vizinho que planta mamão também, que é cerca com cerca, 6 metros de distância. A legislação considera que ele é outro produtor. Se esse produtor não cuida direito, vai contaminar a minha lavoura. Então, o que eu vou falar aqui é um sonho. Qual seria o sonho para a fiscalização em relação à legislação? Olha, eu vou produzir mamão aqui, eu vou lá, registro minha propriedade, eu vou produzir mamão aqui, e em volta um raio, né, que eu não sei, que teria que ser baseado em pesquisa, esse raio aqui ninguém poderia plantar mamão para não contaminar minha lavoura. Aí você teria lavouras, a injustiça com quem está do lado plantar, mas para você ter uma longevidade na região de plantio. Por exemplo, a Calimã faz o dever de casa deles, está tendo sucesso, mas se alguém inventar de comprar um pedaço do lado e plantar mamão cerca com cerca e não fizer o dever de casa, inviabiliza a propriedade. Então, diante de tudo isso, nós estamos nessa situação aí, lavouras que colhem pouco. Infelizmente, o que acontece com o mercado? O próprio mercado ele vai selecionando os produtores. O que vai acontecer? Vai ficar os profissionais, porque é inviável ter lavoura colhendo 4 meses. Não se paga. Então o mercado... não se paga. Não... o mercado vai selecionando. Isso é bom para os profissionais. E o Tainão nós sabemos, né? Você forma ele praticamente 8 meses e o ideal é que colha 8 meses, né? Para que a gente considere que com 8 meses você colhe aquele primeiro cacho. No caso do Tainão. No caso do grupo solo, né? Apesar de nós estarmos falando só de Formosa, do grupo solo ele tem um pouco mais de longevidade a lavoura, né? Ela vai até os 22, até relatos de 24 meses. Mas é na mesma situação. Forma-se com 6, 7, vai começar a colher e aí colhe um pouco mais. Mas é como o Branco falou, se o vizinho não fizer o dever de casa, todo o meu trabalho vai por terra, eu perco ele todinho. Porque nós sabemos, por exemplo, você fala que um grande vetor que nós sabemos essa questão de virose é a cigarrinha, né? A cigarrinha ela é diferente do ácaro. O ácaro ele se movimenta raspando ali, mas ele migra muito pouco, né? De uma planta para outra, ele se multiplica dentro daquela planta, ele não é de ficar. Já a cigarrinha não, nós sabemos que ela... E aí onde nós, segundo, né, os nossos relatos aí que nós temos, é onde nós temos mais problemas com o aumento da virose.
A gente percebeu isso, que quando você tem um ataque severo de cigarrinha, a sua virose, ela aumenta, porque é uma praga sugadora, né? Não é isso, Breno? Então ela migra. Então ela vai migrando. Se ela suga de uma planta que já está com vírus, ela vai contaminar outra, porque ela é uma sugadora. Então, mas, vou repetir, começa tudo lá na base. Tem que fazer um tratamento. Se você fizer o tratamento de prevenção, dificilmente você vai ter ataques severos. Impossível você não ter ácaro numa lavoura de mamão, impossível. Com biológico, sem biológico, com agrotóxico, você sempre vai ter. Isso é fato, faz parte da natureza, né? A gente não vai exterminar a praga da terra, nós tentamos manter ela afastada da lavoura, né? Mas ele está ali, faz parte, né? E nós sabemos que quando nós somos assim, muito agressivos com algumas aplicações, há um desequilíbrio. Né? Nós causamos um desequilíbrio, que não é, né? Nós sabemos que não é o ideal. Mas, com os biológicos aí, nós estamos conseguindo, né, dar uma amenizada nessa questão e graças a Deus tem melhorado. Eu acho que tem muito a melhorar ainda com essa questão biológica, né? Como você mesmo disse, as empresas agora estão começando a olhar para os biológicos. Opa, é um mercado, então a oferta de produtos já aumentou. Hoje nós já temos aí, sei lá, o Breno pode falar melhor do que eu, que ele está andando mais do que eu aí na Bahia e aqui no Rio Grande do Norte, mas nós já temos oferta de 3, 4 empresas aí ofertando biológico, né, já de... Está aumentando a oferta de biológicos e o que eu acho mais interessante é a melhora dos profissionais que trabalham com isso, porque o exemplo que eu sempre dou, o pessoal pensa em bovéria, né? Mais simples. Nem toda bovéria vai servir para acro. Hoje a gente tem bovéria que ela é muito boa em acro rajado, a gente tem bovéria que ela tem um efeito muito boa em mosca branca e não serve para acro. Isso. E tudo é bovéria, então são cepas diferentes. Então, assim, biológico tem esse detalhe. Não é como uma molécula, não. Tal molécula serve para isso e para isso. Vai pegar aqui em Jandaíra, vai pegar em Baraúna, ainda tem isso também. Diferentes, né, regiões se comportam diferentes. Você está mexendo com a coisa viva, né? Olha, eu tenho tal bovéria, cepa tal, que em tal região ela funciona muito bem. Às vezes eu levo para outra região, com climas diferentes, e dá errado. Por quê? Porque ela não se adapta àquela região. Uma boa aplicação, ela começa lá no preparo da cauda. Entendeu? Não adianta. O Francinaldo me oferece produtos que servem para isso, servem para aquilo. É muito bom. Eu posso acabar com um produto dele em uma aplicação e ainda falar, esse produto seu não vale nada. Não serviu de nada. Então, tem que ser bem posicionado. Acho que aí até sempre eu cobro isso dos representantes. Cara, quando você vender o produto, não vende só o produto, não. Vendo um pouquinho da forma de preparo da cauda, um bom redutor de pH, se a água tem um pH alto. A bamectina é um exemplo, né? A bamectina na pré-mistura, né? O vestimento. Se não houver uma pré-mistura, eu sempre ouvi falar que o cara falava assim, sobre a bamectina, interessante, um produtor falou comigo, é que eu tenho que misturar ela com produto tal para quebrar a molécula. Eu falei, meu Deus, acho que eu entendi tudo errado. Eu sempre entendi que era para envolver a molécula, para proteger a molécula, para que ela fique mais tempo lá atuando. Então, tem esses detalhes. Muitos produtores não sabem. Então, eu sempre falo, rapaz, quando você vender o produto, venda um pouquinho também da sua experiência. Explique a importância de um bom redutor de pH, de um bom espalhante, de um bom fixador. Então, tudo isso contribui para que o produto dê o resultado. Senão, você vai queimar 300 produtos aí e vai falar que todos são ruins. É interessante a agricultura, né? Se fosse só vender o produto, você compraria pela internet. Exatamente. Você compra celular, né? Não é isso? Eu estava lembrando aqui, o Francinaldo se apresentou como consultor de negócio. E é isso mesmo. Porque senão o que vai acontecer? Vai pegar um produto bom, posicionar mal e não vai funcionar. Exatamente. Então, o que o produtor rural fala? Primeira coisa, isso não presta para nada. E não é assim. Às vezes, assim, vou dar um exemplo. Óleo é bom?
A gente sabe disso, determinadas moléculas tem que estar com óleo. Mamão dá certo aplicar muito óleo, Dedé? Não dá certo. Então, a coisa não é assim não. Então tem que ter questão de dose, entendeu? Questão do tipo do óleo. Horário de aplicação. Tecnologia de aplicação. Então a coisa não é assim não. Então tem que ser muito bem posicionado. Nós tivemos problema com óleo em herbicida. Como você pode imaginar se der problema com óleo em herbicida? E nós já tivemos. Diga aí. Né? Que se faz eu recebi essa informação semana passada e... Entendeu? Então, é assim... Uma vez eu testei... Erramos, claro que erramos. Nós, às vezes, cometemos alguns erros, né? Pagamos até por isso, né? Infelizmente, às vezes, nós pagamos por isso. Às vezes, não é um óleo da urgência. cultura do mamão recomendado pelo fabricante, um óleo de excelente qualidade, usei na dose recomendada, um herbicida. O produto que dava certo no mamão, já sabia, esse óleo vai aumentar a eficiência da aplicação. Aumentou, rachou o tronco do mamão. É isso mesmo. Então, esse é o próprio herbicida, né? Herbicida à base de glifosato, você usa no período seco, não causa injúria nenhuma ao mamoeiro. Já você pega um período chuvoso, se você erra naquela dose do glifosato, tem muita pressão de chuva, transloca glifosato para as raízes, às vezes você sente afito na planta. Eu já observei isso. O produtor, ele direcionar os bicos do arbus para o tronco do mamoeiro, em época de chuva, mais difícil o trabalho, e ele bateu esse herbicida no trator direcionado para o tronco lá. Foi uma dose realmente um pouco acima do recomendado e o mamão sentiu. Ele faz o mesmo tratamento no período seco e zero problema, para você ter ideia. Mas na época de chuva tem que ter posicionamento. É o que eu sempre falo. E se tratando dessas questões de pós-colheita, né? Porque às vezes a gente não faz o manejo preventivo lá na lavoura e muitas doenças vai aparecer quando o fruto está amadurecendo, quando já está na prateleira, né? Queria saber de vocês que estão a campo, né? Como é a forma de trabalhar de vocês com essa questão, principalmente de fungos, né? Antracnose, por exemplo. E se eu puder só acrescentar, no dia a dia a gente vivencia muito essa situação. Vamos observar a questão de segundo semestre. Pegamos um primeiro semestre com chuvas fora da normalidade, digamos assim. Então, a gente vai ter uma pressão maior, como a Sheila citou, lá no packing house. Essa fruta vai chegar com uma quantidade maior de inóculos. É notório que no dia a dia os produtores não querem fazer fungicida em virtude da condição climática. São poucos os produtores que têm aquela ciência de que ali naquela área vai ter um inóculo de um fungo e na primeira condição favorável essa doença vai explodir, digamos assim, vai ter uma problemática de pós-colheita gigantesca. Na concepção de vocês dois, quais práticas ainda, lá atrás o Dedé menciona sempre a questão de alicerce, o que é que vocês acham lá atrás que poderia ser feito para minimizar essa pressão de frutos chegando ao packing house com um número maior de inóculos e isso sendo problema lá na gôndola, né? Diminuindo a vida útil do mamão. Dedé pode acrescentar aí, né, da prática deles, mas o que eu vejo em várias regiões, em várias lavouras. Se não for feito preventivo, não funciona. Você não vai ter pós-colheita. Ah, não está chovendo, eu não vou aplicar. Você vai ter problema de pinta preta. Pinta preta, que a gente vê, a realidade hoje, nem o feirante quer. Porque a dona de casa não quer. Quem manda não é o produtor. Quem manda é o consumidor final. Então, ninguém quer. Então, você tem que fazer o preventivo. E milagre, pelo menos a gente aqui na terra não sabe fazer não. Não adianta, eu estou cheio de doença, eu vou fazer aplicações seguidas de fungicida. Não vai resolver. Pelo menos de imediato, não vai resolver. Tem que ser controle preventivo. O que eu tenho na minha cabeça é que, se não for preventivo,
não funciona. Às vezes o pessoal tem ilusão que no packing vai se resolver situações. Não vai. Não vai. É claro assim, se você tiver uma condição boa, por exemplo, eu vi um trabalho, né, com fungicida, uns testes lá na Bahia, que hoje está funcionando em packing house, que dá um pós-colheita muito melhor. Mas se você já chegar com problema, a doença está instalada. Ela está lá na epiderme. A antracnose, ela entra para a epiderme. O que acontece? Ela vai estourar. O tratamento pós-colheita, ele vai fazer um filme aqui, mas se ela... mas se ela já estiver dentro da epiderme, ela vai retardar. Vai retardar um pouco. Vai retardar para que chegue e faça o processo de consumidor final, quem sabe, né? É mais ou menos isso que eu já vinha falado lá atrás. Eu sempre falo o seguinte, alguns produtores, eu queria plantar 3 hectares de mamão. Hoje a primeira pergunta que eu faço, você tem um pulverizador? Aí o cara fala, tem não. Eu falei, rapaz, então não plante não. Porque mamão tem que ser pulverizado rigorosamente nas datas determinadas pelo consultor. Que seja 10, que seja 15 dias, e no nosso caso é no mínimo de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, faça chuva, faça sol, com chuva, com sol, com temperatura baixa, temperatura alta, nós pulverizamos. E nessas pulverizações vão fungicida, inseticida, e alternando, né? Alternando, mas isso de 15 em 15 dias. Isso independente da idade. Nós começamos na Calimã com 30 dias de plantado no chão, de transplantado, como se fala aqui, nós já começamos a fazer as aplicações de fungicidas. Bacana. Aí, mas não tem nem flor. Mas o problema não é esse, você já está protegendo algo que se trata de uma aplicação preventiva, não curativa. Antracnose não se cura, né, Breno? Acabou. Se ameniza, como ele falou, com pós-colheita, mas ela já entrou lá atrás, entendeu? Então, isso, nos últimos anos na Calimã, isso vem intensificando mais, certo? A gente já recebe, às vezes, uma programação de pulverização já para o ano todo, entendeu? E aí, o calendário é anual. Mas não está chovendo, não tem problema, não estou perguntando se está chovendo, eu estou passando a programação de pulverização. Então, existe uma cobrança, aquilo que eu falei para você. A preocupação é lá de cima, não é nem daqui para lá, de lá para cá. Ele já sabe como funciona. Você sabe como funciona, sabe que o foco principal é essa fruta aqui, bonitinha, na mão do consumidor. E o consumidor não quer saber. Ele quer a fruta bonita. Quer a fruta, né? É interessante isso que o Dedé tá falando. Não adianta ficar aqui, meu amigo, eu vou comprar a fruta, eu não vou comprar aquilo que eu falei. Não tô, tainung, rapaz, eu quero um mamão. E quero bonito, doce, com brix, uma fruta saborosa, suculenta, com brix de acordo com, né, mais ou menos, quem sabe que é de 11 a 13, né? Quem sabe que existe uma média. Mas é isso aí. E só dá para fazer isso, só dá para entregar isso se você começar lá na base. É interessante, né? Aí entra um problema de antracnose, começa a estourar a antracnose. Aí o que acontece? O produtor aperta as aplicações. Vou fazer a aplicação semanal. Aí começa a aplicar semanal. Aplicar o fungicida semanal. Essa antracnose só vai sair em 35, 40 dias. Sabe por quê? Porque as aplicações semanal protegeu para cima. Exatamente. E a parte contaminada, nesses 35, 40 dias, ela continuou estourando, até não estava contaminada e acabou. Quer dizer, aí não resolveu. A fruta contaminada, ela saiu com antracnose. E detalhe, e você protegeu para frente. Aí você não faz uma prática cultural de um raleio de fruto. Normalmente a gente visita a roça, colheu, tá aquele fruto maduro. Muitas visitas junto com a Sheila, a gente retira aquele fruto, corta, vê lá o fungo, o inóculo do fungo. Uma simples prática cultural de um raleio já ajudaria, e claro e evidente, o calendário de aplicação, como o Dedé bem mencionou. Se pensarmos nas duas fases, dos 2 semestres, dá até para prevermos um pouco nessa questão de problemática que acomete a cultura. Se pensarmos o primeiro semestre, é o período que a gente tem uma pressão maior de cigarrinha,
consequentemente virose. Aí vem a problemática dos fungos, né? Pinta preta, antracnose. A região de semiárido aqui não apresenta muito problema de fitóftora, mas a sua região lá litorânea já tem mais problemas com fitóftora, né? Segundo semestre a gente tem uma problemática maior de ácaros, né? Roças novas também acometidas com oídio, roças novas também acometidas com ácaro branco. Dá para termos uma prospecção de problemas, né? Primeiro semestre e segundo semestre. E o porquê não tentar implementar o calendário aí que o Dedé implementa na Calimã, que o Breno recomenda nos produtores assistidos. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais de percepção por parte dos produtores em adotar esse manejo preventivo, eu acho que a gente conseguiria dar uma maior longevidade. Dedé deve passar por isso. A maioria dos produtores, Dedé foi lá, colheu uma fruta, não tem ideia do manejo do cara. Quando a fruta é passada lá no PEC, dá X percentual de perca, por isso, por aquilo, o cara já imediatamente já chia, né, Dedé? Ele não faz o dever de casa e a fruta chega no packing house acometida por uma série de problemas, né? Isso é interessante, eu acredito que a Calimã tenha passado por isso também. Mas o que acontece? O packing house compra a fruta do produtor. Aí lá na roça, a fruta verde, como é que ela tá? Ela tá bonita. Aí chega no packing house, chega lá, dá 40% de perda. O produtor, ele nem acredita nisso. Ele pensa logo, eu fui roubado. Não foi. A fruta dele não tem qualidade. Exatamente. Ele não chegou a ver porque é imperceptível, ela só estoura quando ela está madura. Só estoura quando está madura. Quando está madura. Então, olha, é muito mais barato você fazer o dever de casa, fazer as aplicações preventivas. Isso eu provo para o produtor, quando eu inicio a consultoria, quando você planilha o custo anual, o custo preventivo é mais barato do que tentar resolver, porque não resolve. Exatamente. Não resolve. Você entra em desespero. Sente desespero. Quem chegar e te falar, ó, eu apliquei isso, foi bom, o cara aplica. Ele chega, ó, eu apliquei isso, o cara também aplica, porque ele já está no desespero e ele vê que o prejuízo está chegando. E eu sempre falo o seguinte, tudo que nós falamos aqui, nós botamos em prática. E às vezes nós perdemos o controle. Que aí, eu sempre falo, nós também brigamos com algo muito maior do que nós, que é a natureza. Né? A gente administra, mas nós não dominamos. E mesmo assim, eu sempre falo o seguinte, eu vejo poucas pessoas, produtores, não fazer dessa prática, mas essa, às vezes, a aplicação localizada, falando de pinta preta. Por mais eficiente que seja o seu equipamento, mais eficiente que seja, tem momentos, no caso do mamão, que você precisa recorrer à aplicação localizada. Não dá para confiar no Arbus, no mãozinha, no pulverizador com 10, 12 bicos. Ele não vai atingir 100% o cacho do mamão. Então, estou falando isso para aqueles produtores que pretendem melhorar. Ah, mas eu fiz todas as aplicações. Cara, mas se no primeiro sinal que apareceu uma antracnose, uma mancha, chocolate, vá lá, cara, é barato, faça aplicação localizada, lava todo o cacho, porque nós vendemos fruta, nós não vendemos nem folha, nem pé de mamão, nós vendemos a fruta. E o importante é a fruta. Então, assim, é o que eu sempre recomendo para algumas pessoas, eu falo, cara, mas eu não tenho. Então, viraliza aí, fabrica, adapta, faça uma adaptação, mas porque não sei se o Breno já passou por isso, mas tem horas que não tem jeito. Ou faz localizada ou não controla. Eu concordo e discordo. Discordo em que situação? Se fazer o preventivo bem feito, você não vai ter essa situação. Se você mandar o calendário, agora sim, farrapou no calendário, aí vai ter que fazer isso. Eu estou te falando, porque não adianta. Tem que manter. Se você não pode confiar, não, eu fiz tudo, não vai. Cara, no primeiro sinal que vai aparecer, vai lá e localize, porque é aquilo que você falou. Você não vai salvar talvez as 2 semanas de colheita, mas o restante para cima você já... Por exemplo, o que acontece muito? Não está chovendo, eu não faço aplicação. Mas o que acontece? Você não faz a aplicação, começa a chuva, você já entra num período de chuva com inóculo alto. Exatamente. Coisa que você não está vendo.
mas você tem inóculo na lavoura. Aí o que acontece? Chove, o inóculo explode. Aí vai entrar problema. Se você manter o calendário, você entra no período de chuva com inóculo baixo da doença. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você É por isso lá atrás. Esse é o segredo. É a prevenção lá na floração, né? É lá na floração. Porque o máximo que sua aplicação seja muito boa, ela não é perfeita. E a prevenção preventiva ela é que nem aquele ditado, hein? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que cura, né? Você vai... Ah, mas por que de 15 em 15 dias? Olha, você colocou hoje, talvez estou 30%. 15 dias mais 30%. E você vai sempre colocando, né, uma proteção. Ou corri na primeira, acertei na segunda. Eu não acertei na segunda, vou acertar na terceira e assim sucessivamente as aplicações vão fazendo efeito. Porque não pode, eu apliquei, sarou, não aplico mais. Aí é onde o produtor sente no bolso, né? É o que mais observamos no dia a dia, é isso. Realmente o pessoal não adota calendário. E quando chega na condição favorável, a gente tem uma explosão de doenças fúngicas que ajudam a diminuir essa longevidade da cultura. E às vezes nós até entendemos, produto muito caro, às vezes eu não tenho condições. Então eu sempre recomendo, plante menos e cuide mais. É melhor. O resultado vai ser de igual para melhor. Pior, com certeza não. Porque é que eu sempre falo, o consumidor quer a fruta. O comprador que vem buscar o mamão, ele quer uma fruta de qualidade. Se tiver ruim, ele vai jogar o preço para baixo, vai falar que o do outro está melhor, que vai o pé está tendo problema, e assim. Não posso cuidar, então plante menos, cara. Plante menos, para que você cuide possa mais, cuidar. adubo melhor, pulverize melhor. Se na hora de vender, se a fruta for boa, o comprador vai buscar. Nós sabemos disso. Né? Vai longe. Nós temos, né, Breno, relatos de caminhões que rodam aí 600, 700 quilômetros para buscar fruta boa. Né? O problema não é ter mamão, é ter mamão de qualidade. De qualidade. Exatamente. Então, porque o consumidor final quer qualidade. A gente abordou aqui os principais assuntos, né, as principais dificuldades enfrentadas com a cultura do mamoeiro. Alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, nós estamos aqui, acho que os meninos também, né, disponíveis para tirar dúvidas de vocês. E queria agradecer nós do Grupo Cultivar, eu, Sheila, Francinaldo, a presença dos meninos, por ter aceitado esse convite, ter tirado um pouquinho do seu tempo, disponibilizado um pouco do seu tempo para vir conversar aqui com a gente, compartilhar o conhecimento, né, que isso é muito engrandecedor para todos nós, não só para a gente do Cultivar, mas principalmente para os produtores também, né, trazendo aí novas variedades que falam um pouquinho, que está disponível para que eles tenham conhecimento, para que eles venham conhecer, trabalhar. E muito obrigada pela presença de vocês. No final, se o nosso espectador, né, que está acompanhando essa mensagem, se conseguir absorver 10%, 20% das ideias hoje trocadas nessa mesa redonda, então para nós, como Sheila falou, vai ser muito engrandecedor, porque estamos hoje semeando a semente com o intuito de levarmos evolução e melhoria para toda essa cadeia do mamão, que desde a região litorânea, a região semiárida, entrando no estado vizinho, que é o Ceará, tem uma relevância econômica gigantesca. Então, o bate-papo hoje, nesse videocast, nesse podcast, é levar essa mensagem para o amigo produtor, para o amigo que cultiva a cultura do mamão, que o nosso objetivo hoje é levar um pouquinho dessa mensagem a você e que essa mensagem, com certeza, consiga transformar um pouco da sua vida no dia a dia, melhorando a sua lavoura. Aos amigos Dedé, aos amigos Breno, a gente passaria a palavra para vocês fazerem o encerramento e, desde já, em nome do Grupo Cultivar, como Sheila já falou, agradecemos mesmo de coração. Que agradecemos nós pela oportunidade. Na verdade, só agradecer ao convite, né, e a oportunidade de esclarecermos algumas das nossas vivências, né, Breno, que na verdade é no dia a dia mesmo, e até e agradecer por uma oportunidade de mostrar aqui novas ferramentas, né, para o mercado. O intuito aqui não é nem o foco principal, é a parte comercial, é a parte de contribuição para que novas variedades entrem no mercado, né, sem querer aqui
diminuir outras variedades, né? Mas são variedades já que estão, para nós, consolidadas no mercado e insistir, produtor de mamão, faça seus próprios experimentos, desenvolva outras variedades, porque eu acredito que se não for esse ano que vem, daqui a 5 anos, com certeza nós vamos voltar a ter problemas com sementes, com distribuição de sementes. Então, a ideia de mostrar o Calimosa, de mostrar o Vitória é oferecer, mostrar, né, e comprovar pelos, né, Francinal de Cheiro que já consumiram, já degustaram, que são variedades que estão aptas para entrar no mercado e ficar, né? E nós sabemos que às vezes o produtor ele fica meio receoso, né? Mas o que for para contribuir, né? Nós estamos à disposição. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, nosso videocast, né? Gostaria de convidar vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Frequentemente nós vamos estar lá postando novos materiais com novas culturas. E para que você fique sempre por dentro dessas novos vídeos, é interessante que vocês se inscrevam lá, ativem o sininho, sigam também no Instagram, né? O Grupo Cultivar, tem a Calimã também, pode seguir lá para ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, pessoal, até o nosso próximo encontro.